Olá, eu sou a professora Jalila. Vamos continuar a revisão de matrizes. Bem, agora nós vamos relembrar alguns tipos especiais de matrizes. A primeira delas, a matriz quadrada, que significa que ela é uma matriz cuja ordem é n por n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Um exemplo é essa matriz aqui, 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Já a matriz nula, ela tem todas as posições zeradas para todo I e para todo J, variando ali pelas linhas e colunas. Observe que o tamanho da matriz nula pode ser qualquer, não precisa ser uma matriz quadrada. Essa aqui, por exemplo, tem 2 linhas e 3 colunas. Já a matriz coluna, ela é uma matriz que tem uma única coluna e qualquer número de linhas. Essa aqui tem 3 linhas e uma coluna. Já a matriz D aqui embaixo, ela só tem uma linha e 2 colunas. Ela é chamada de matriz linha, porque ela tem apenas uma linha. Já a matriz diagonal é uma matriz que é ao mesmo tempo quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, e tem posições zeradas, mas não são todas as posições como a matriz nula. São as posições em que o número, a identificação da linha é diferente da identificação da coluna. Bom, é mais fácil a gente pensar assim. Onde é que o número I da linha é igual ao número J da coluna? Na posição 1, 2, 2, 3, 3, N, N. A gente está falando, lembrando, de uma matriz quadrada. Nessas posições onde o I e o J são iguais, a gente diz que a gente está aqui circuladas as posições da chamada diagonal principal da matriz quadrada. Professora, tem uma diagonal secundária, já que tem uma principal? Tem. A secundária seria essa daqui. Mas voltando à diagonal principal, é aquela que tem o I e o J iguais. Os elementos que ficam na diagonal principal são os elementos A e I. Os elementos que estão fora da diagonal principal são os elementos que têm o I diferente do J. E são esses os elementos que precisam estar zerados para que eu chame a matriz de matriz diagonal. Vamos tentar classificar esses 3 exemplos em verde aqui ao lado conforme esses tipos que nós já observamos. Essa primeira matriz, ela é de tamanho 2 por 3. Portanto, ela não é uma matriz quadrada, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ela também não é uma matriz nula, porque ela tem algumas posições zeradas, mas não todas. Não é linha, não é coluna, e para ser diagonal ela teria que ser primeiro quadrada. Então essa primeira matriz aqui não se encaixa em nenhuma das 5 classificações que vimos até o momento. Já essa matriz aqui abaixo, 2 por 2, a primeira, 3, 0, 0, 0, ela é uma matriz quadrada, de ordem 2. Ela é uma matriz nula? Não, eu tenho uma posição aqui que não está zerada, ela não é matriz nula. Ela é matriz coluna ou linha? Também não. E diagonal? Talvez vocês pensem que por causa desse zero aqui, a matriz não seja diagonal. Mas ela é diagonal. Ela é quadrada e ela é diagonal. Porque fora da sua diagonal principal, nós temos apenas zeros. E é isso
que nós precisamos verificar para distinguir se a matriz é diagonal ou não. Assim, pouco importa que elementos estão presentes na diagonal principal. Para que ela seja diagonal, é preciso que fora da diagonal principal os elementos sejam zeros. E é por isso que esta matriz 3×3 do exemplo é diagonal e essa primeira 2×2 aqui à direita também. Já esta, que também é 2×2, que também é quadrada, nós não podemos dizer que ela seja diagonal, pois fora da diagonal principal nós temos os elementos 2 e menos 2, ao invés de serem zero, como deveriam. Vejamos mais classificações. Uma matriz é dita identidade se ela é quadrada e ela satisfaz a seguinte condição para os seus elementos A e J. Se eles estão na diagonal principal, o I é igual a J, seu valor deve ser 1. Mas se ele está fora da diagonal principal, então seu valor deve ser 0 para todo o A e J da matriz. Assim sendo, este é um exemplo de matriz identidade de tamanho 2×2. Na diagonal principal, onde I é igual a J, o valor é 1. E fora da diagonal principal, onde o I é diferente de J, é igual a 0. Se a gente fosse construir um exemplo de matriz identidade, observe que ela tem o seu nome com a letra I maiúscula, de tamanho 3×3, seria uma matriz desse tipo. Na posição 1, na posição 2×2 e na posição 3×3, 1s. E nas demais posições, zeros. Não há uma única matriz de identidade, há uma única matriz de identidade para cada tamanho. Agora nós vamos falar das matrizes triangulares. Nós temos a triangular superior, que também é uma matriz quadrada, mas que tem as posições I e J zeradas quando o I é maior do que o J. Onde o I é igual a J, não é na diagonal principal? Então, o número da linha é maior do que o número da coluna quando nós estamos abaixo da diagonal principal. É por essa razão que a gente diz que a matriz é triangular superior, porque abaixo da diagonal principal a gente tem certeza que está tudo zerado. Esse exemplo aqui, de tamanho 2×2, propositadamente eu coloquei letras nos locais dos elementos A11, A12 e A22, que são os elementos que ficam na diagonal principal e na parte superior à diagonal principal. Porque eles podem ter qualquer valor, inclusive eles podem ter valor zero, alguns deles. O que faz a matriz triangular superior é abaixo da diagonal principal ser zerada. Sendo assim, triangular inferior, você já pode imaginar, ela também é quadrada, mas os elementos que são zerados são aqueles que estão nas posições onde a linha é menor do que a coluna, portanto, acima da diagonal principal. Esse lugar aqui que está tracejado de azul e que tem todas as posições zeradas. Agora, nós vamos falar sobre matriz simétrica. Uma matriz é dita simétrica quando ela é quadrada e ela tem cada elemento da posição A e J exatamente igual ao da posição AJI. Isso para toda a linha e toda a coluna. Observe que se nós estivermos tratando dos elementos posicionados na diagonal principal, como o índice da linha e da coluna é exatamente o mesmo, trocar a ordem
entre esses índices vai nos levar à mesma posição da matriz, e isso é de mesmo valor, é verdade, trivialmente falando. Então, onde eu preciso observar de fato se são iguais ou não é quando a gente está olhando as posições fora da diagonal principal. Vamos observar esse exemplo da matriz B, que é uma matriz 3×3. O elemento da posição 2, 1 é D, e o elemento da posição 1, 2 também é D. Da posição 3, 1 é, e da posição 1, 3 também é E. Da posição 3, 2, F. Da posição 2, 3, F. Se os elementos fora da diagonal principal já satisfazem, ou seja, para o I diferente de J, nem precisamos verificar da diagonal principal. A matriz é simétrica. É como se a diagonal principal fosse o espelho que nos faz refletir exatamente um lado da matriz igual ao outro com respeito a esse espelho. Vamos observar mais uma vez a matriz identidade de ordem 3. Ela é uma matriz quadrada, ela é uma matriz diagonal, ela é uma matriz identidade, mas eu também posso dizer que ela é uma matriz triangular superior, porque abaixo da diagonal principal ela está zerada, onde a linha é maior do que a coluna. Eu também posso dizer que ela é uma matriz triangular inferior, pois acima da diagonal principal eu só tenho zeros. Bom, na verdade, a gente pode dizer que toda matriz diagonal ela é triangular inferior e superior ao mesmo tempo, concordam? Além disso, essa matriz identidade ela é simétrica. Observe as correspondências das posições AJ e JI. Então, toda matriz identidade é também simétrica. Por fim, temos aí dois exemplos. Um em vermelho, que conforme as classificações que temos, só pode ser classificada como uma matriz quadrada e simétrica. E em azul, um exemplo de matriz, que é quadrada e triangular inferior. Vimos então, no vídeo de hoje, uma revisão sobre a definição e notação de matriz e algumas de suas classificações, além de sabermos reconhecer seus elementos e quando duas matrizes são iguais. No próximo vídeo, nós vamos relembrar algumas das operações feitas com matrizes. Até lá!